Boas-vindas a mais uma análise da Ford's College. Certo, vamos mergulhar direto no assunto de hoje. Quem da área de desenvolvimento nunca ouviu ou até gritou em total desespero aquela clássica frase, mas funcionava perfeitamente na minha máquina? Pois é uma dor de cabeça universal. A gente passa horas, às vezes dias, escrevendo scripts incríveis e testando tudo localmente, mas na hora de fazer o deploy na rede, puf, tudo quebra. Hoje, a nossa missão é justamente acabar com essa incerteza. Vamos desvendar a estrutura fundamental por trás da configuração de ambientes. A ideia aqui é garantir que o código se comporte de maneira idêntica, seja onde for, todas as vezes. Aqui está o nosso roteiro bem rápido cá hoje. Primeiro, o problema da implantação. Segundo, o modelo em camadas. Depois, construindo a reprodutibilidade. Quarto, segredos e trade-offs. E para fechar, prevenindo a deriva. Vamos lá. Número 1. O problema da implantação, indo um pouco além daquele código perfeito. Na nossa última análise sobre controle de versão, nós vimos como criar scripts de implantação mais robustos, lembram? Mas a verdade é que ter scripts lindamente estruturados e versionados não significa absolutamente nada se a fundação onde eles rodam for instável. Então, por que os scripts falham tanto em produção? A raiz do problema quase sempre está no contexto do sistema. Quando um código roda liso no laptop de desenvolvimento, mas explode num runner de CI ou na máquina de um colega de equipe, isso é a prova clara de que as inconsistências do ambiente estão gerando essas implantações imprevisíveis. E isso nos leva diretamente ao que chamamos de deriva de configuração. Sabe aquele fenômeno super sutil onde os ambientes vão divergindo aos pouquinhos? Uma atualização rápida de pacote numa sexta-feira à tarde, ali, um ajuste não documentado no servidor aqui, e, de repente, o ambiente de staging não tem mais nada a ver com o de produção. Estabelecer regras rígidas e inquebráveis é o que mata essa deriva na raiz e faz com que processos críticos de debugging ou de rollback funcionem na prática, e não só na teoria. Seção 2. O modelo em camadas. Vamos dissecar essa pilha de ambientes. Pensem na configuração do ambiente como se fosse um bolo gigante de várias camadas. E o detalhe crucial, cada andar desse bolo restringe estritamente e suporta a camada que está logo acima, olhando de baixo para cima. Na base temos a plataforma, que é o sistema operacional ou a imagem base. Logo acima, o runtime, onde ficam as versões exatas de linguagens como Node ou Rust. Depois vem as dependências, travadas nos famosos lock files. Subindo mais um degrau, a configuração, que carrega as variáveis de ambiente. E na cereja do bolo, a camada mais isolada e sensível de todas, os segredos. Enxergar a infraestrutura como esse modelo simplifica demais a vida. Deu erro misterioso na implantação? É só ir descendo camada por camada até achar inconsistência. E a regra prática aqui é a seguinte. Para ter estabilidade de verdade, as camadas inferiores precisam ser cravadas na pedra. Se um erro de deploy só acontece depois que a imagem base de um container foi alterada, adivinhem só. O problema está claramente na camada de plataforma. É exatamente por isso que itens vitais, como versões de sistema operacional ou os digests de imagens, precisam ser estritamente fixados. Isso trava o comportamento fundamental do sistema. Por outro lado, as camadas mais altas exigem uma flexibilidade bem mais transparente. Configurações de alto nível devem ser tratadas como arquivos declarativos, fáceis de ler, de modificar e de revisar em equipe. Agora, e os segredos? Chaves de API, credenciais, esses devem ficar totalmente separados de qualquer repositório. O isolamento absoluto é a única forma de manter uma segurança inquestionável e permitir auditorias precisas, sem correr o risco de vazar acesso para o mundo inteiro. Terceira parte, construindo a reprodutibilidade. Como é o workflow de engenharia para aplicar tudo isso? Certo, mas como as equipes constroem isso no dia a dia de forma independente de ferramentas? Aqui está um fluxo de 5 passos muito metódico. Primeiro, define-se o propósito exato e o perfil de risco desse ambiente. Segundo, tudo vira artefato declarativo. Terceiro, entra a etapa do build imutável. Quarto, rodamos as verificações automatizadas de sanidade, os famosos smoke checks. E quinto, injetamos as configurações e segredos com segurança. É uma esteira de produção que toda a equipe pode confiar de olhos fechados. E prestem bastante atenção aqui, porque o coração dessa esteira inteira é o artefato imutável. Basicamente, é um resultado de build que, uma vez criado, não pode mais sofrer mutações. Pensem no digest exato de uma imagem Docker, por exemplo.
O grande lance de usar isso é que garante verificação direta. Ou seja, o mesmíssimo snapshot que passou lindamente nos testes lá no pipeline de CI é matemática e fisicamente o mesmo que vai ser descarregado em produção, sem surpresas na hora H. Para que as coisas não virem uma bagunça completa, cada um desses artefatos precisa de uma casa correta, focada em rastreabilidade. Imagens base vão direto para o Container Registry. Arquivos de runtime de dependências, como um cargo.lock da vida, ficam versionados direto no repositório do projeto. Manifestos de configuração também. Mas, e essa é a regra de ouro, segredos não tocam em repositório algum. Eles vivem única e exclusivamente dentro de um gerenciador de segredos focado nisso. Quarta seção, segredos e trade-offs, a eterna balança entre velocidade e segurança. Na engenharia de software do mundo real, não tem milagre, a gente sempre acaba lidando com trade-offs. Políticas e controles muito pesados aumentam demais a reprodutibilidade, mas podem deixar a iteração do desenvolvimento dolorosamente lenta. Olha o dilema das credenciais sensíveis. De um lado, usar um gerenciador de segredos em nuvem é super seguro e perfeito para auditorias, mas exige conexão de rede o tempo todo. Do outro, embutir segredos num container local acelera demais a vida de quem está programando, só que o risco de vazamento é absurdo. Na prática, a saída mais viável costuma ser uma abordagem híbrida, arquivos encriptados localmente para a equipe de desenvolvimento e gerenciadores parrudinhos na nuvem para os ambientes de produção. Esse mesmo cabo de guerra acontece na hora de fixar as versões das dependências. A famosa pinagem agressiva, que crava digests exatos, é impecável para garantir que tudo seja 100% repetível, mas torna os upgrades super custosos. Já uma abordagem mais relaxada, trabalhando com intervalos semânticos, facilita muito a velocidade da equipe, só que escancara a porta para aquele pesadelo da deriva de configuração. A nossa recomendação mais pragmática é travar as dependências de forma muito agressiva nas esteiras de CI e de produção, mas deixar as coisas levemente mais flexíveis no ambiente local de desenvolvimento para não friar as entregas. E, finalmente, seção 5, prevenindo a deriva na prática. As salvaguardas operacionais vitais. Para impedir que aquele erro humano inocente acabe mergulhando a arquitetura num caos total de configuração, as equipes precisam de salvaguardas rigorosas. E o ponto mais importante aqui é que essas práticas devem ser inegociáveis. Fazer revisão por pares para qualquer mínima mudança nos manifestos de infraestrutura, tratar essas especificações com as mesmas proteções de branch de um código crítico, usar o CI para bloquear de forma automática qualquer deploy que falhe nos testes de fumaça e ter uma auditoria implacável de todos os gatilhos e acessos de segredos. É esse o conjunto de regras que transforma boas intenções teóricas em uma infraestrutura segura de verdade. Se fosse preciso resumir tudo o que discutimos aqui numa única regra de ouro, daquelas para anotar num post-it e grudar no monitor, seria essa. Fixe as camadas de baixo, versione a sua configuração de alto nível e sempre, sem nenhuma exceção, separe os segredos da aplicação. Seguir esse mantra à risca é a chave para acabar de uma vez por todas com a necessidade daquelas correções malucas e desesperadas de infraestrutura no meio da madrugada. Toda essa nossa base conceitual deixa o terreno perfeitamente preparado para a ação. No próximo módulo da nossa trilha de implantação da Solana, a gente vai começar a provisionar ambientes de desenvolvimento ativamente. A recomendação de ouro para chegar com tudo pronto é: façam uma boa auditoria nos artefatos atuais dos projetos, deem uma olhada fina nos Dockerfiles, revisem os Logfiles. É hora de limpar a casa para aplicar comandos concretos que vão elevar absurdamente a estabilidade no ecossistema Web3. E para encerrar, deixo uma última provocação. No fim das contas, o que significa confiar verdadeiramente na infraestrutura de um projeto? Basicamente, significa que essa fundação se tornou invisível. Ela passa a ser tão incrivelmente confiável que toda a nossa energia pode voltar a focar 100% na qualidade e na lógica de negócio que está sendo construída por cima dela. Para continuar dominando a engenharia Web3 e mergulhar fundo em muitos outros conceitos essenciais, não deixem de acessar Ford.college. Tem um universo inteiro de conteúdo prático esperando por lá. Muito obrigada pela companhia nesta análise, um excelente aprendizado para todo mundo e até a próxima!